Muito bem, aqui estamos nós, mais um dia para o nosso propósito, 82º dia desse propósito, 82 dias. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, gente, porque vocês não merecem, né? Não merecem algo assim, vocês merecem o melhor. Amém, queridos? Muito bom dia, ou boa tarde para você, ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar recebendo essa ministração. Bruninha, bom dia, minha irmã. Bom dia para todos vocês que estão chegando. Nós estamos agora ao vivo pelo Instagram, Facebook e YouTube. Hoje nós vamos falar de um livro maravilhoso que só tem 4 capítulos, né? Então hoje nós vamos começar e finalizá-lo já falando do livro de Ruth, né? Queridos, que história de redenção, de amor, de fidelidade, de reviravolta, né? Que história que começa triste, mas tem um final muito feliz por causa da fidelidade e da bondade de Deus. Queridos, esse livro é demais, é maravilhoso. Então eu já encorajo você hoje a ficar comigo aí. Nós já estamos no 8º livro da Bíblia, que é o livro de Ruth, né? Seguindo aqui a partir de Gênesis, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente hoje, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Antes de nós adentrarmos aqui já no nosso cronograma de hoje, eu quero fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, para que todos os teus caminhos vá muito bem. Porque, queridos, a oração de um justo, esse é o segredo. A oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. E nós temos que ter esse hábito, criar esse hábito na nossa vida de orar. Nós temos que orar porque a oração é aquilo que realmente nos conecta com o Senhor, né? Então a oração é onde nós agradecemos, é onde nós pedimos, é onde nós realmente exaltamos, glorificamos o nome do Senhor. É através da oração. Então nós devemos adotar isso para a nossa vida, tá bom? Que você possa fazer isso hoje mais do que nunca nesse ano de 2021, tá bom? Você sabe qual é o lema do ano de 2021 para a nossa vida? Sabe qual é o lema que nós estamos adotando? E é o que eu já quero ministrar sobre a sua vida, é que no ano de 2021, esse ano mesmo que nós estamos vivendo, ele será o melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida. Então, olha só, para que você viva o melhor de Deus, você precisa ter a prática da oração, com certeza. E você também precisa conhecer mais a Deus, vindo comigo nesse propósito, né, de leitura total da Bíblia até o dia 31 de dezembro. Olha, eu tenho certeza que em toda a sua caminhada cristã, você nunca teve uma irmã que falasse assim: vamos pegar junto, vamos ler a Bíblia inteira, vamos conhecer mais de Deus. Não é verdade? Não tem. Olha, até aqui eu tenho mais ou menos 15 anos de evangelho. Até hoje, nenhum irmão, nenhuma irmã falou assim: meu irmão, vamos pegar firme, conhecer mais a Deus durante um ano. Não, tem uns propósitos assim de uns 7 dias, 3 dias, mas 365 dias ainda não aconteceu. Então olha, eu aqui te encorajando, te incentivando a vir comigo juntinhos, ó, até o dia 31 de dezembro, nós todos os dias aqui, ó, pegando firme, porque a gente incentiva, né, um ao outro, encoraja um ao outro para conhecer mais a Deus e cumprindo o que a palavra do Senhor nos diz, que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira. Aí nós vamos ser melhores, porque vamos passar de um novo nível, né? Sair daquele nível que só vivemos o que as pessoas pregam, não que isso esteja errado, porque nós precisamos, né, de ministros, mas também tendo experiências com o Senhor e Ele ministrando aos nossos corações, tá bom? Então esse é o objetivo. Agora deixa eu orar por você, que tem muita coisa boa para acontecer aqui hoje no livro de Ruth, e eu quero muito que você fique comigo e receba tudo de Deus aí, bem rapidamente, que a gente vai fazer aquele resumão, mas com pontos muito chaves que vai falar muito conosco hoje, tá bom? Então vamos orar? Pai, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eu te apresento a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, Pai, que estão comigo agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos alcance, Pai, nesse dia. Hoje é dia 23 de março. Nós sabemos, Pai, que olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu o que o Senhor está preparando para aqueles que estão te buscando, para aqueles que te amam, Senhor. Nós sabemos que Tu és esse Deus que faz muito mais do que nós pedimos, pensamos. Sabemos que para o Senhor não existe nada impossível, não existe nada difícil demais. Sabemos que Tu és Deus, Tu és Senhor, Pai. Então nós apresentamos as nossas vidas a Ti durante esse dia, Pai, e
e te pedimos, seja conosco, nos guarde, Senhor, nos proteja, nos livre de todo o mal, Pai. Seja conosco, Espírito Santo, nos dê sabedoria para tomarmos decisões específicas, nos dê sabedoria para agirmos certos com os nossos filhos, com o cônjuge, com o namorado, Pai, com o ministério, com o pastor, com as ovelhas, Pai, cada um em qual posição esteja, Senhor. O Teu Santo Espírito guiando cada um deles para as melhores decisões, porque sabemos que o Teu Santo Espírito nos consola, nos exorta, guia-nos, Pai, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos que é o Teu Santo Espírito, Pai, que nos conduz a todas as coisas. E o pedido do nosso coração hoje é que nós sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito em tudo, Pai, em tudo quanto nós formos fazer. Nos livra do mal, Senhor, nos livra de todo o mal. Livra-nos muitas vezes de nós mesmos, Pai, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, Pai, que possamos hoje frutificar no Teu Espírito, Pai, não dando lugar à carne. É a oração que nós fazemos e já te agradecemos. Obrigada por todo o cuidado, pela tua proteção, porque estamos vivos, Pai. Obrigada por mais um dia. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Que bom que você está aí. Olha só. Como eu dizia bem no comecinho aqui, nós hoje vamos falar do livro de Ruth, queridos. E esse livro é maravilhoso, porque aqui vai contar a história de um homem. Nós terminamos ontem o livro de Juízes, né? E esse homem aqui, queridos, ele saiu da terra. Quem é esse homem que eu tô falando aqui? É o esposo de Noemi. Ele tem um nome um pouquinho comprido assim, mas acredito que dê para você memorizar. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Elimeleque, ele saiu da cidade onde ele morava e ele veio, né, habitar aqui, ó. Ele morava em Belém de Judá. Ele abandonou o país porque estava tendo uma fome muito grande nessa época e veio para a terra de Moabe. Quando ele veio com Noemi. E ele tinha 2 filhos. Ok, o que aconteceu? Seu esposo morreu, então ficou só Noemi, os 2 filhos. Os 2 filhos se casam, né? Os 2 filhos de Noemi se chamavam Malom e Quilion. Eles se casaram com Orfa e com Ruth, né? Ficaram morando ali por quase 10 anos, a palavra do Senhor diz, né? Na terra de Moabe. Só que, o que acabou acontecendo? Eles morreram também. Aqui, a palavra do Senhor não diz a causa, não diz do que eles morreram, mas diz que eles morreram. E o que aconteceu? Ela então, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela decidiu voltar para Israel, né, deixando o território de Moabe. Então tudo isso aconteceu em Moabe. Então Noemi deixou toda essa ocasião aqui para trás e ela pegou e voltou para trás onde estava o povo judeu, porque ela descobriu ali então que realmente haveria boas colheitas e ela decidiu então voltar ali para a sua terra. Só que quando elas estavam no caminho, quando elas estavam voltando para a terra de Judá, o que aconteceu? Noemi, ela preferiu falar com as noras e despedi-las. Falou assim, olha, eu não tenho mais o que oferecer para vocês, porque, queridos, nessa época existia uma tradição. Se você se casasse com o homem, né, e ele tivesse outros irmãos e não tivesse tido filhos, o outro irmão que sobrevivesse, era meio que obrigatório você se casar com eles, né, de acordo com a lei aqui, desde a época de Moisés, era mais ou menos assim, que já tinha ficado pré-estabelecido. Mas só que Noemi já era de uma certa idade, foi o que ela disse, olha, eu não tenho mais como casar, e vocês também não vão esperar eu casar para ter um filho, ele crescer e vocês se casarem com eles. Então faz o seguinte, ó, voltem para casa dos seus pais, né? Eu vou seguir a minha vida aqui e vocês vão ser felizes, né? Abençoou elas, falou para elas serem felizes e para elas irem. Então elas começaram a chorar. Todo mundo começou a chorar. Orfa, Ruth e Noemi começaram a chorar, né? Porque não queriam deixá-la, mas Noemi beijou as suas noras, né? E ali a palavra do Senhor diz que elas não queriam ir, inclusive Orfa, porque às vezes o pessoal fica ali apunhalando a vida de Orfa, não, mas aqui a palavra vai nos dizer que elas não queriam ir, inclusive Orfa, mas só que ali no contexto, depois de conversar bastante, então, por exemplo, Orfa se sente convencida e vai. Agora Ruth, gente, Ruth é uma fofa, ela é uma linda, sabe? E ela falou algo para Noemi que eu preciso ler para você na íntegra o que ela falou para Noemi, que isso aqui foi um exemplo de fidelidade, de bondade, de amor, e como eu disse no início aqui do nosso vídeo de hoje, também de conversão, porque Ruth não era do povo de Israel, e ela decidiu, né, seguir o Deus de Noemi, né? E aqui vocês vão entender daqui a pouquinho o futuro que Ruth teve por causa da
fidelidade, né? Primeiro, a fidelidade a Deus, que todas as vezes, queridos, que nós somos fiéis ao Senhor, realmente há uma recompensa, né? Há uma recompensa pela fidelidade. E com Ruth não foi diferente, entenda, ela era estrangeira, né? Ela era desfavorecida, pensando assim. Mas aqui no contexto você perceberá o que vai acontecer. Segura um pouquinho aí. Então Ruth respondeu o seguinte para Noemi: não insista para que eu te abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer e ali eu desejo ser enterrada. Deus pode fazer comigo o que quiser se eu deixo a senhora por alguma coisa, senão a morte. Só a morte me separa da senhora. Olha que coisa mais linda de você ouvir. Então ali, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Noemi não conseguiu convencer ela de jeito nenhum, ela estava determinada. Então ali, resumindo, elas seguiram juntos, né? E chegaram a Belém, onde estava todo o povo ali já agitado por causa delas. Mas olha que coisa mais linda que aconteceu. Elas então chegaram ali, Noemi realmente ainda estava um pouco devastada, porque quando chegam para ela e falam, olha quem está ali, Noemi, que Noemi significa agradável, né? Ela falou, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Por quê? Porque eu tô amarga, né? Ela quis até mudar o próprio nome, porque estava muito cheia de sofrimento, queridos. Mas a vida de Noemi estava prestes a mudar por causa da bondade da sua nora, que daqui a pouco você vai ver que ela foi comparada a melhor do que 7 filhos. Que coisa, queridos. O tanto que Ruth foi boa para ela, né? Ela foi comparada a ser melhor do que 7 filhos se Noemi tivesse. Então deixa eu te contar, resumindo aqui, o que aconteceu. No capítulo 2, a palavra vai nos dizer que havia um homem muito rico, influente. Começa já assim: minhas amigas que estão solteiras esperando em Deus. Olha como era Boaz aqui. Ele era um homem muito rico, influente, parente do grupo da família de Elimeleque, tá? Então o nome dele era Boaz, como eu disse aqui. Então ele era um homem influente. E fora isso, né, queridos? Quando nós continuamos lendo aqui, nós vamos ver também a bondade do coração de Boaz. Eu tô brincando aqui, falando com vocês, porque sempre, né, quando nós vamos a congressos e vemos muito grupos de mulheres, elas sempre mencionam o Boaz. E aí, seu Boaz já chegou, mas não só pela riqueza e por ele ser bem sucedido, queridos, não. Nós vamos perceber no livro de Ruth a bondade de Boaz para com Ruth, porque ele percebeu a fidelidade dela. Inclusive aqui no texto ele menciona ela como sendo uma mulher maravilhosa. Ruth ficou conhecida na cidade como uma mulher maravilhosa, porque olha só, ela conversa com a sua sogra, ela vai fazer colheita, queridos, daquelas partes onde caía. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela conversa com Noemi e diz o seguinte: minha sogra, eu vou então, já que, né, nós não temos o que fazer, nós não temos como sobreviver, eu vou buscar então ali dos feixes, do que cair das colheitas, eu vou pegar e vou trazer para o nosso alimento, né? E a palavra do Senhor nos diz, que quando ela, queridos, que ela escolheu bem o território de Boaz ali, não foi proposital, a palavra não diz que foi proposital, mas eu entendo que era um propósito já, porque a palavra do Senhor realmente vai nos dizer lá no outro livro que nós vamos chegar, que é um tempo certo e um propósito para todas as coisas. Então ela foi bem para a terra de Boaz. Boaz, queridos, quando chegou ali, que viu aquela moça, perguntou, quem é aquela moça, né? Ele viu, avistou e perguntou para os seus capatazes ali, ceifeiros, quem é aquela moça, né? Então ali já despertou Boaz, né? E ali, queridos, resumindo aqui já o capítulo 2 para você do que aconteceu, ele chega, ele é bondoso com ela, ele fala para que os seus ceifeiros, né, os seus trabalhadores não mexam com ela, e enfim, foi bondoso com ela. Aí não bastando, aqui também no capítulo 2, daqui a pouco ele chama Ruth para poder comer com eles, né? E ali não bastando já ter sido bondoso com tudo isso, né? Dela ter comido e tudo, ele ainda deu mais comida para que ela pudesse levar. Então a palavra diz que no final desse dia aqui, ela levou 20 quilos, né? De colheita para casa, fora os grãos tostados da hora do almoço, que ela também levou para sua sogra. Aí quando ela chega em casa, a sogra pergunta, minha filha, como foi? Me conta, né? Como é que foi lá? E ela contou sobre Boaz, tudo o que tinha acontecido. Então ali, o que Ruth fez? Que o Senhor o abençoe, né? Que o Senhor continue a ser bondoso para conosco, assim como foi para os nossos maridos, exclamou Noemi emocionada. A palavra diz que ela ficou maravilhada com tudo que tinha acontecido e disse assim, ó, você sabia
que Boaz, olha só o que ela falou, você sabia que Boaz é um dos nossos parentes assim mais chegados? Ele é um dos nossos resgatadores. Ele já deu uma dica para Ruth. E sabe como é que começa o capítulo 3, queridos? Que Noemi, então aqui, deu uma dica aqui pra Ruth, sabe? Falou o seguinte: minha filha, eu acho que já tá na hora de você encontrar um marido, eu acho que já tá na hora de você se casar. E ali a palavra vai nos dizer, queridos, que ela deu uma dica, ela sugeriu algo pra Ruth, e Ruth foi fiel para cumprir aquilo que a sogra disse. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que ela então vai, resumindo aqui para você, se deita aos pés de Boaz em uma ocasião que ele estava comendo, era meio que uma ocasião festiva. E ela vai se deitar aos pés de Boaz. Por quê? Porque com isso ela estava declarando ali para ele, né, que gostaria que ele fosse esposo dela. A palavra não diz que aconteceu nada, queridos. Foi um ato totalmente respeitoso. Eles viveram tudo certinho, né? Não aconteceu nada. Aí quando Boaz acordou que viu ela ali aos pés dele, ela contou, né, sobre ele ser o resgatador dela e todas as situações que deveriam acontecer, tudo certinho. Então deixa eu te contar e já te apressar para o que acontece Então, Boaz ficou feliz, falou para ela: olha, eu estou muito feliz, né? Em outras palavras, porque você poderia ter escolhido um homem mais jovem, mas você resolveu escolher aquele que seguiria a descendência, né? De Noemi, porque ele era parente de Elimeleque, resumindo, ele realmente iriam dar continuidade, né, à descendência. Então, queridos, mas tinha um empecilho. Tinha um empecilho aqui que ele precisava resolver. Na ordem cronológica, ainda tinha uma outra pessoa, tinha um outro homem, né, que teria a preferência para se casar aqui com Ruth. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Boaz, então, logo pela manhã, ele vai lá, procura esse parente que deveria ser o resgatador mesmo de Ruth, né? Chega para ele e fala: meu amigo, olha, eu tô vindo aqui, trouxe aqui 10 testemunhas para que nós possamos acertar algo. Você lembra de Noemi? Aí contou sobre Elimeleque, falou: olha, ela tá com a propriedade, né? E assim, tá vendendo, então quem resgatar, vão ter que resgatar a propriedade, você é a pessoa mais indicada. Aí ele falou: ok, eu resgato, pensando somente na propriedade. Mas quando Boaz chega para ele fala o seguinte: ó, agora pense bem, você vai ter que resgatar a propriedade, Noemi e Ruth também, tá bom? Aí o homem, a palavra diz exatamente isso, que o homem, ele ficou meio triste, né? Porque ele pensou assim: eu vou ter que dividir as minhas terras com o filho, né, que eu for ter. Não, então melhor não, então acho melhor você ficar. Falou para Boaz: eu acho melhor então você resgatar. E ali, queridos, eles tinham os costumes, né, um costume na época de que quando eles acordassem algo, eles tirariam as sandálias dos pés para selar aquela situação que havia sido acordada. Então era tudo que Boaz queria ouvir. Ficou livre, né, queridos, para poder se casar com Ruth, diz a palavra do Senhor aqui. E saindo de lá, a palavra do Senhor já nos diz que então ele se casou, né, Boaz se casou com Ruth. A palavra diz exatamente isso, que já no finalzinho do capítulo 4, já estamos encerrando. Todas as pessoas que se reuniram, como eu disse, foi testemunha, né, do que havia acontecido. E ali, queridos, ó, já no finalzinho aqui do capítulo 4, a palavra vai nos dizer que eles se casaram, né? Eles se casaram, tiveram um filho, e esse filho, querido, esse filho especificamente aqui, que a palavra do Senhor está dizendo, foi o filho, assim, só para que você entenda, Ruth, ela se tornou, de acordo com a descendência aqui, ela se tornou a bisavó de Davi. Olha que coisa, pela fidelidade e pela bondade que ela teve ao Senhor. Então, eu só queria dizer para você aqui, resumindo, né, que depois de dar à luz, as mulheres de Belém diziam assim para Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou você sem um resgatador. E continuou dizendo o seguinte: nós desejamos que ele seja famoso em Israel e que devolva a você a juventude e que cuide de você na sua velhice, né, queridos? E realmente a palavra do Senhor vai nos dizer que as mulheres da vizinhança e todo mundo ali ficou muito maravilhado com tudo que aconteceu. O nome do filho de Ruth era Obed, né? Então Obed foi o pai de Jessé,
E Jessé foi o pai de Davi. Então, por isso que eu disse a você que Obed gerou Jessé e Jessé que gerou Davi, que agora, amanhã, nós já vamos começar o livro de Samuel e você vai ver todo o discorrer dessa história aqui até nós chegarmos a Davi. Daqui a pouco nós chegaremos a Jesus e assim, queridos, nós vamos avançando até o dia 31, tá bom? Eu não sei se você ficou maravilhado com essa história, porque eu contei pra você tão resumidão, mas eu só queria te dizer uma coisa, que a gente aprende aqui com Ruth e eu já vou finalizar. Queridos, Ruth, ela poderia ter tido um final triste. A vida dela não começou bem, mas a vida dela terminou bem. É exatamente como a palavra do Senhor nos diz: terminar bem é melhor do que começar bem. Então nós precisamos ter o entendimento que ainda que a sua vida, ainda que a minha vida até aqui não tenha sido uma vida muito assertiva por conta das nossas escolhas, que você possa a partir de hoje mudar as suas escolhas, né? Ter escolhas mais assertivas para que, de acordo com a sua fidelidade, porque, queridos, na verdade, não é que a nossa fidelidade está condicionada às bênçãos do Senhor, mas com toda certeza, se nós formos obedientes ao que o Senhor diz na sua palavra, nós colheremos frutos muito bons, com toda certeza. E foi o que aconteceu com Ruth, por causa da fidelidade dela. Primeiro, a sua sogra, né? E ao Senhor, queridos, ela desfrutou de algo muito bom, de um casamento maravilhoso, de um homem maravilhoso que acabou realmente surgindo ali na vida dela e com toda certeza mudando a sorte delas completamente, porque elas não tinham ninguém por elas, então de repente é o de repente de Deus mesmo, né? Boaz gosta dela, né? Gostou dela, porque no primeiro momento ele já pergunta quem é a moça, ele se identificou, gostou dela e honrou ela com toda certeza, porque elas não tinham nada, ele era um homem muito rico, com toda certeza viveram muito bem após esse casamento, né, queridos? Então, nós percebemos realmente a bondade e a fidelidade de Deus, o seu cuidado. Ele é muito bom por causa da conversão, da fidelidade de Ruth. Amém? Então tá bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, então, nós estaremos juntinhos aqui para mais um dia de propósito. Já começando amanhã o livro de 1 Samuel, tá bom? Eu espero você. Que Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Tchau, tchau.